Vamos então dar continuidade ao projeto iniciado no vídeo anterior desta série e desta feita para organizarmos aqui um bocadinho o aspecto visual do nosso index.php, porque ele vai ser fundamental. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: como podem observar, eu tenho aqui o início da tag de PHP e eu vou fechá-la aqui porque vou acrescentar aqui HTML. O que eu vou fazer é criar uma table que vai ser a tabela que eu vou utilizar para apresentar os resultados dos meus utilizadores, neste caso. Então vamos colocar aqui um t-head, e este t-head vai ter aqui uma table R, o table row, e dentro da minha table row eu vou ter alguns table heads. E o que é que eu vou colocar aqui? Usuário. Vamos colocar aqui outra table head criado em. E vamos colocar aqui uma outra table head para as ações. Ora, estas ações vão ser os links que vão permitir editar e eliminar um determinado registro, ok? Então, nós vamos aqui apresentá-los. Se eu agora for aqui ao meu fecheiro, neste caso aqui vamos refrescar, nós vamos ter aqui apresentados estes textos desta forma. Bom, o HTML por si só não é muito interessante no que diz respeito à apresentação das tabelas em si. O que nós podemos aqui fazer para minimizar ao máximo isso é colocar aqui um style é igual a, neste caso vamos fazer um border é igual a 1. Bom, vai ficar ainda esteticamente muito pobre, mas também esse não é o grande objetivo. O objetivo é nós conseguirmos claramente identificar que são 3 colunas, cada uma delas vai ter então a apresentação de dados. Bom, estes resultados que ali estão, nós podemos também colocá-los aqui da parte de baixo. Neste caso vamos criar aqui um parágrafo, podemos abrir novamente o PHP e fechar, e aqui dentro fazer um echo count de results, ou resultados neste caso. Eu uso muito a expressão results porque tradicionalmente quando crio o meu código de programação eu procuro usar sempre comentários em inglês, variáveis em inglês, porque não se vai dar o caso de um dia algum programador não falante de português vai pegar no meu projeto e se eu tiver tudo em inglês, mais facilmente ele vai conseguir pegar no meu código. Bom, dito isto, o que nós temos aqui é o seguinte: resultados vai ser igual à apresentação do total de resultados que existirem na minha base de dados. E como nós já sabemos, nós neste momento não temos qualquer resultado. Bom, vamos aqui fazer também o seguinte, apenas para separar um pouco aqui as coisas, vamos colocar ali um outro HR, ok? E vocês podem organizar da forma que bem entenderem, não há qualquer problema. Vamos colocar isto desta forma, vamos aqui refrescar e temos então adicionar usuário e a lista dos usuários toda. Mais uma vez volto a frisar que o objetivo desta aplicação não é a questão estética, é a questão funcional. E neste caso concreto o que vai acontecer quando clicarmos aqui em adicionar usuário, vai abrir aqui um pequeno formulário simplesmente para colocarmos o usuário e a sua senha. Então vamos realizar essas operações. O que vai acontecer aqui então vai ser o seguinte: formulário novo usuário, e reparem que eu estou aqui a escrever exatamente da forma que vocês podem perceber melhor, ok? Eu vou copiar tudo isto e vamos criar aqui um novo fecheiro exatamente com este nome. Okay? Vou abrir aqui um bocadinho o espaço e está criado este fecheiro. O que vai acontecer então aqui é o seguinte: eu vou criar um formulário de HTML. Bom, eu posso aqui criar uma página HTML desta forma. Isto vocês vão tirar partido do Emmet, que é então o Emmet Abbreviation, é um sistema que vem incluído no Visual Studio Code, e se vocês colocarem um ponto de exclamação, vocês vão poder logo escrever todo este código que aqui está. Vamos colocá-lo assim. Eu vou remover daqui tudo isto que aqui não interessa, vamos aqui eliminar e vamos deixar ficar aqui também a linguagem também não é importante, vamos deixar ficar aqui apenas o título, e o que eu vou deixar ficar aqui no título vai ser adicionar usuário. Bom, aqui dentro do body, do corpo, eu vou criar um formulário. Então vamos fazer aqui um form e o Emmet Abbreviation permite-me selecionar o form post.
No form post eu vou dizer que a ação que eu quero que seja executada quando este formulário for submetido vai ser o novo usuário.php. Podemos colocar aqui até registrar ou registar novo usuário.php. Ok. Já sabemos então que o formulário novo usuário é a apresentação visual do formulário, registar novo usuário é aquilo que vai ser executado quando eu submeter o meu formulário. Vamos colocar aqui então um parágrafo e vamos colocar dentro dos parágrafos os inputs. Eu vou colocar aqui um input e vou selecionar aqui desta lista o input text. Bom, no input text o ID não é importante, mas o name sim. Então vamos colocar aqui text usuário. Há quem coloque simplesmente usuário, mas eu vou colocar text usuário para nós percebermos, à medida que vamos desenvolvendo o código, quais são os locais onde cada uma das coisas acontece. De seguida, agora vamos fazer aqui um cancelar, eu cliquei no sítio errado, vamos copiar tudo isto, vamos colocar aqui por baixo e vamos colocar aqui do tipo password. E este vai ser o text password. Eu vou colocar assim, exatamente como eu tenho na coluna da tabela da minha base de dados. E de seguida falta apenas colocar o input submit. No caso do input submit, nós vamos colocar aqui o value registar. Vocês podem colocar registrar, eu uso a expressão registar mais em português. Bom, vamos verificar se tudo isto está a funcionar corretamente. Bom, eu vou aqui clicar em adicionar usuário e o sistema ainda não funcionou. Não funcionou por uma razão simples, é que eu não fiz refrescar e então ele ainda não tinha a hiperligação atualizada. Agora sim, eu vou clicar, cá está então o formulário. Vamos colocar aqui apenas um texto e 2 placeholders. Então o texto, ou o título, melhor dizendo, eu vou colocar aqui vamos colocar aqui um H3, ok? E neste H3 vamos aqui adicionar o usuário. Vamos colocar aqui 2 HRs e vocês já vão perceber porquê. Eu vou colocar aqui corretamente, ok? HR e aqui outro HR. E no meio eu vou colocar uma hiperligação a href para voltar para o index.php. O que é que vai significar isto na prática? É que eu vou colocar aqui o voltar e desta forma eu consigo navegar para a página inicial da minha aplicação. Reparem então o que é que vai acontecer aqui. Eu vou aqui refrescar novamente. Temos então o adicionar, temos aqui o voltar e ele regressa à página inicial. Adicionar usuário e voltar. Faltam os placeholders para nós percebermos o que é que vamos lá colocar. Os placeholders é texto que fica colocado dentro dos inputs, mas que, se forem guardados, não ficam lá. Isto é, são apenas umas máscaras. Vamos colocar aqui placeholder é igual a usuário e aqui embaixo o placeholder é igual a password ou senha, como vocês quiserem. Vamos agora então refrescar e cá está então usuário e password. Quando eu clicar em registar, o que é que vai acontecer agora? Vai acontecer um erro. E porquê é que vai acontecer este erro? Porque o fecheiro registar novo usuário não existe. Bom, então nós vamos aqui copiar este texto e vamos criar aqui no nosso projeto este fecheiro. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui, ou colocar ali o nome do texto, e vamos colocar aqui então o PHP. O que vai acontecer agora é o seguinte, quando o meu formulário for submetido, eu vou tratá-lo neste script de PHP. Então eu vou colocar aqui echo, tratar o formulário de novo usuário. Eu peço desculpa se eventualmente estão a ouvir alguma ressonância do teclado do meu portátil, mas eu estou a gravar isto fora do meu ambiente normal de gravação. Mas eu penso que toda a gente vai conseguir perceber o que eu estou a fazer. Bom, vamos aqui então regressar à nossa página inicial. Quando eu clico em adicionar usuário e clicar em registar, cá está então a execução do meu script que vai permitir comunicar com a base de dados e fazer um conjunto de operações que nós vamos ter a oportunidade de ver ao longo destes vídeos. Bom, vamos ainda acrescentar aqui duas pequeninas coisas ao nosso formulário. Vamos dizer que ambos os valores são obrigatórios. Então nós vamos colocar aqui a expressão required.
tanto não aqui no topo, mas sim nos dois inputs, no usuário e aqui na password. Então, nós agora já não conseguimos passar o registro, neste caso eu vou aqui refrescar, se eu clicar em registar e se eu não tiver os campos preenchidos, eles não vão ser submetidos, ok? Muito bem. Vamos então verificar aqui o seguinte, quando nós submetemos o nosso formulário, o que é que acontece aqui do lado do nosso script? Ora, nós temos aqui o formulário, temos aqui, vamos eliminar aqui o gestor, ou apagá-lo, neste caso aqui, do meu editor, ele continua cá, obviamente. O registar novo usuário vai trazer consigo os valores guardados pelo formulário, e eles são guardados dentro do que nós designamos por uma super global do PHP. E essa super global dá pelo nome de post. Ok? Escrito desta forma. Se eu fizer aqui um var dump, isto é, se eu colocar aqui var dump post, o que eu estou basicamente a dizer ao PHP é para ele despejar, daí o dump, despejar a variável post, que é uma coleção, é um array associativo, que vai trazer dentro dele todos os campos do meu formulário com os respectivos nomes e os valores que eu adicionar. Neste caso, o post vai ter um text usuário, um text password e os valores de cada uma dessas entradas na coleção vão ser os valores que eu introduzi. Como é que nós podemos ver isso? De uma forma muito simples. Vamos aqui refrescar, colocar aqui João, password ABC123 e quando eu clicar em registar, o que nós vamos ver aqui é o seguinte, tratar o formulário do novo usuário, depois temos aqui daqui para a frente um array. Bom, vocês poderão dizer, mas a informação assim é difícil de ler. A forma mais fácil é nós colocarmos aqui um echo pré. E o pré é uma tag de HTML que nos vai ajudar, de certa forma, a embelezar um bocadinho melhor o que o vardump nos vai apresentar. Então reparem agora o que é que vai acontecer quando eu voltar aqui atrás. Vamos colocar aqui a password outra vez ABC123, vamos clicar em registar e reparem como agora é muito mais fácil de ler a informação. E eu aconselho ainda uma outra circunstância, é que para se tornar ainda um bocadinho mais fácil, eventualmente em vez do vardump vocês devem usar o print underscore R. Reparem na diferença, vamos aqui refrescar, clicar em continuar e reparem como é mais limpo. Então nós temos o text usuário, temos o text password e os respectivos valores. O que é que nos falta fazer agora? Bom, falta-nos ligar à base de dados, preparar estes dois valores e injetá-los lá dentro. Bom, vamos fazê-lo ainda neste vídeo. O que vamos fazer aqui é o seguinte, não vamos fazer nenhuma verificação, atenção, isto ficará para outras núpcias, como eu habitualmente também digo, e o que nós vamos fazer então aqui é presumir que os dados foram inseridos corretamente, que foram validados e que agora vão ser injetados na nossa base de dados. O que é que nós precisamos para injetar os dados da nossa base de dados? Bom, então vamos fazer aqui o seguinte, eu vou precisar de incluir o gestor, preparar os dados, e vocês vão perceber o que é que isso significa, e depois guardar os dados. Certo? De seguida vou apresentar informação e link para voltar ao index.php. Ora, com estas instruções que nós aqui temos, nós temos praticamente todo o nosso pseudocódigo criado. O que é que isto significa? Eu sei que passos é que eu tenho que desenvolver. No entanto, eu posso pormenorizar um bocadinho melhor as coisas. É que quando eu for a guardar os dados, podem acontecer duas circunstâncias. Isto é, ele pode verificar se já existe um usuário com o mesmo nome e, no caso de já existir, eu aqui tradicionalmente até costumo utilizar um comentário de multilinha e para isso vou colocar desta forma, ok? Abrimos ali com uma barra e um asterisco e fechamos com um asterisco barra e agora podemos escrever aqui livremente dentro, sem qualquer problema. O que ele vai fazer então é verificar se já existe o usuário com o mesmo nome. Então, o que é que acontece? Se a resposta for sim, o que é que nós vamos dizer? Apresentar uma mensagem a indicar que já existe. Se o resultado for não,
guarda o novo registro na base de dados. Ok? Portanto, é isto que nós devemos sempre fazer para termos sempre presente quais são as diversas operações que nós vamos apresentar aos nossos utilizadores. Então vamos incluir aqui o gestor, include gestor.php, está incluído, vamos criar a classe gestor é igual a, ou neste caso vamos criar o objeto a partir da classe, o termo certo é este, new gestor. Estamos então agora em condições de começar a preparar os dados. Porquê é que nós temos que preparar os dados? Existe uma técnica de tentativa de intrusão no nosso sistema que se chama SQL Injection, isto é, injeção de SQL. E para evitarmos que isso aconteça, nós devemos usar sempre queries parametrizadas. Ora, a classe que eu aqui vos ofereço nos meus vídeos já contém um esquema preparado para isto. Como é que nós o fazemos? Nós definimos uns parâmetros, pode ser com o nome que vocês quiserem, pode ser apenas a letra P, pode ser variáveis, valores, etc. Eu habitualmente utilizo params, é igual a um array. E neste array nós vamos dizer quais são os parâmetros que eu quero passar para o interior da minha query. E passamos-los desta forma, uma vez que a minha base, ou melhor, a minha classe para gerir a base de dados é uma classe que funciona com PDO, ou PHP Data Objects. Então nós vamos colocar aqui usuário, vocês podem pôr só o utilizador, qualquer coisa, não importa. O que importa depois é que dentro da vossa query o valor seja definido da mesma forma, ou utilizado. Então o usuário vai ser igual a quê? Lembram-se do post? O post traz consigo o text usuário. E eu vou passar também a senha, mas a minha senha vai ser passada de uma forma especial. Eu vou colocar aqui uma password que vai ser igual a password hash, isto é, vou pedir à função do PHP password hash que me crie uma password, ou neste caso a encriptação da password que vem no post text password, e a opção de encriptação vai ser password default. Ora, o que vai significar agora aqui é o seguinte: eu estou a preparar os dois dados que vou inserir na minha base de dados, mas vocês poderão pensar, bom, mas a base de dados, ou neste caso concreto a minha tabela, tem mais do que dois dados, tem o ID usuário, tem o created at e tem o updated at. Ora, o ID usuário vai ser inserido automaticamente pelo sistema. Então, depois do usuário e a password nós vamos passá-lo. O created at nós vamos defini-lo com uma função de MySQL. E vocês vão ver que é muito simples. Então, o que nós vamos fazer agora aqui é guardar os dados. Bom, nós estamos ainda aqui numa fase em que não estamos a fazer esta verificação. Iremos fazê-lo depois no próximo vídeo, para nós termos a garantia de que não existem dois utilizadores com o mesmo nome. Então, vamos colocar o seguinte. Vamos guardar os dados, porque nós queremos ver dados guardados lá dentro. Então vamos fazer aqui isto. Guardar os dados. Vamos fazer assim, gestor, execute, e neste caso é o non-query, executar uma não-query, e vamos colocar já aqui os params. Ora, neste caso estamos a passar já os parâmetros como segundo argumento da minha instrução. Agora aqui dentro eu vou colocar a minha query de SQL. Então vou colocar insert, inserir, into, dentro, usuários. E agora vamos dizer quais são os campos que nós queremos inserir. Bom, nós queremos inserir os campos todos, isto é, os 5 campos que existem aqui. ID usuário, usuário, password, created at e updated at. Bom, mas se nós definirmos apenas estes 3 que aqui estão, os outros 2 vão ser incluídos automaticamente. Um por auto-incremento e outro porque já tem o valor por defeito do current timestamp. Então, neste caso, eu vou querer inserir apenas o usuário, a sua password e o created at. Quais são os valores que eu quero inserir? Bom, então eu vou criar aqui values e para cada uma destas colunas eu vou indicar um valor. Neste caso, o usuário, vírgula, a password e depois o created at, que neste caso eu posso usar da seguinte forma.
posso escrever a expressão now, e o now significa, olha, executa agora uma função para ir buscar a data e hora do momento em que estamos. E à partida, eu penso que temos o nosso sistema aqui a funcionar. Ora, obviamente que aqui vamos apresentar um link, vamos colocar aqui um echo ahref, vamos fechar aqui o A e vamos colocar aqui para voltar. Então ele vai voltar para o index.php, vai voltar para a página inicial. E não antes, sem apresentar aqui um echo, um h3, ok? Não se preocupem muito com o aspecto visual e vamos colocar aqui usuário adicionado com sucesso. Bom, vamos verificar se de facto isto está a acontecer. Este nosso fecheiro ainda não está completo porque faltam as tais verificações. Iremos fazê-lo no decorrer do próximo vídeo. Mas agora já podemos ver aqui se vamos conseguir ou não adicionar um novo usuário. Temos aqui o João, a password ABC123. Vamos ver se temos algum erro. Registar e, uops, quando isto aparece significa que nós temos aqui um erro. E ele diz-nos aqui, bom, você tem um erro, algures na sua query de SQL, na sintaxe e perto disto. Isto é, eu tenho aqui 2 pontos, depois tenho uma vírgula e tenho um now. Bom, de facto, eu devo ter aqui um erro qualquer. Reparem, eu coloquei 2 pontos no início e no fim. Ora, obviamente que isto não iria funcionar. Vamos agora novamente aqui voltar atrás. Não ficou nada registado na nossa base de dados. Se eu for aqui a dados, como veem, está tudo vazio. Vamos então aqui regressar. Temos aqui João, ABC123. Vamos clicar em registar e cá está. O usuário adicionado com sucesso. Bom, pelo menos é a mensagem que nós apresentamos ali. Vamos verificar se de facto isso aconteceu aqui na nossa base de dados. Como veem, está tudo vazio, mas se eu clicar aqui no refrescar, nós vamos ver que temos ali então o usuário com ID 1, o nome do usuário está definido corretamente, a password está encriptada, foi criado nesta data e foi atualizado também nesta data, portanto, ambas coincidem. Temos então aqui o exemplo de como é que nós conseguimos já registar usuários na nossa base de dados.